Já, já, mais um episódio do CSP Podcast pra você. Mas antes, deixa eu só te contar uma coisa. Eu tô vestida de laranja hoje, mas a minha candidatura não é uma candidatura laranja. Muito pelo contrário. Eu tenho trabalhado bastante, tenho tido apoio do Partido Novo e de uma equipe incrível para a gente transformar essa candidatura numa cadeira na Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro. Então, nós apoiamos mulheres na política, sim. E é importante que mulheres votem em mulheres que tenham valores parecidos com os seus. Então, assiste o próximo episódio e depois passa lá no meu site para conferir as minhas propostas. E a gente se encontra por aí. Tchau, tchau! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Conversando sobre Poder, Mulheres que Constroem Pontes podcast. Eu sou Débora Pontes e essa semana eu tenho a alegria de receber a Ingrid Cis, enfim, que a gente já se conhece há alguns bons anos, desde a UERJ, e a Ingrid se transformou nesse fenômeno, então é difícil até de eu te apresentar, Ingrid, porque é tanta coisa para falar, que é formada em psicologia pela UERJ e que é fundadora de um movimento social super relevante e depois tomou a frente como co-chair do Y20, que a gente vai explicar aqui o que é, mas enfim, é muita coisa para falar, então eu vou deixar você se apresentar, que certamente vai ser melhor do que eu. Perfeito, muito obrigada, Débora. Preciso dizer que fico muito feliz de receber o convite e de ver que isso daqui está acontecendo também, né? Quando você fez o primeiro convite para participar do seminário e como que foi deliciosa aquela manhã, né? Como eu falei naquele dia, como é bom a gente estar só com mulheres, com todo respeito às questões de gênero, mas é muito satisfatório a gente ter um espaço em que a gente possa falar da potência da atuação feminina, de como que a gente entrega, de como que a gente atua, se reconhecer nos nossos desafios. Então, a realização do presencial já foi incrível demais. Eu lembro de você falando do seu interesse de transformar isso num podcast e como tudo que você faz, pensei hoje, amanhã está sendo feito. Ai, tamo aí. Não é uma coisa, estou pensando, não existe longo prazo na vida da Débora. Existe o quero e vou fazer, e eu acho isso maravilhoso. Então, tá aqui agora, ver que está acontecendo e ter a honra de poder participar é realmente muito satisfatório para mim, de coração. Mas fazendo um pouquinho a minha apresentação, eu sou Ingrid Cis, sou mãe do Bernardo, sou cria da Cidade de Deus, nasci na Cidade de Deus, a favela que eu tenho muito orgulho de ter participado, de ter me construído, de ter me formado tanto quanto a UERJ e todos os outros espaços de formação que eu participei. Atualmente me divido aqui em algumas frentes, mas principalmente enquanto co-chair do Y20, que é o grupo oficial de engajamento de juventude do G20, né? O G20 ele tem alguns grupos de engajamento, são 14 ao todo, e o de juventude é o que existe já há 14 anos. E ao lado disso, né, em concomitante a esse processo, eu também participo de um outro movimento global, que é a GOI, que é uma iniciativa global que reúne diferentes frentes. Cada comunidade que ela entra no Rio de Janeiro, né, no mundo, ela vai criando uma comunidade totalmente voltada a criar estratégias para a mudança daquela realidade? Exato. Você vem com o objetivo de pensar como que está o acesso da juventude à empregabilidade. O que é um desafio, o que já está sendo feito. E a grande jogada assim, da Goia é que ela não cria um novo projeto, ela une. É um projeto de unir, que eu acho que tem todo sentido aqui com esse espaço também. Como que a gente une tudo que está sendo feito de juventude, pensando sobre empregabilidade, que alcances isso tem, e como que a gente muda esse cenário em 10 anos. Então, cada nova comunidade tem uma meta de transformação de 10 anos, pensando na transformação da empregabilidade da juventude. E atualmente é um pouco isso que eu faço, sou formada em psicologia, tenho atualmente me colocado mais interessada, né? Fui um pouco fisgada por esse cenário global e a gente vai entendendo e vendo a importância de discutir isso e de como que isso também afeta a realidade das juventudes dentro dos seus territórios, né? Um pouquinho a escalas de impacto. É muito interessante, né, essa tua fala, por dois motivos que eu vou destacar,
Mas ela é interessante como um todo. Só essa sua fala inicial já dava aqui uns 3 episódios. Mas eu quero destacar 2 pontos. Quando você fala do projeto do GOI, aproveitar o que já existe e unir novas iniciativas àquilo que já existe. Talvez trazer algumas contribuições que melhorem o que já existe. E aí, a partir disso, a gente pensar que o que está posto não precisa ser destruído, né? Que o novo, ele não precisa necessariamente ser algo que se construa do zero, mas ele pode ser algo que complemente o que já existe e torne aquilo ainda melhor. Então, quero destacar esse ponto porque é muito em linha com o que a gente vai debater e conversar na sequência. E o outro é a interferência do global no local. Muitas vezes eu observo pessoas falando: eu não tenho tempo para me ocupar com isso. O que me interessa o que está acontecendo na Índia? O que me interessa o que está acontecendo na China? O Japão é muito longe da minha realidade. E a gente esquece que a gente vive num mundo, né? Que a gente vive num mundo globalizado, né? Que é até um termo que já está sendo substituído, mas aqui a old school. Eu cresci na escola ouvindo a questão do termo do mundo globalizado e quanto isso influencia no glocal, né? Que é o global influenciando no local e ambos bebendo dessas fontes. E você é a pessoa para a gente conversar sobre isso, né, Ingrid? Você falou sobre o Y20, você falou sobre o G20. Acho importante só para deixar todo mundo na mesma página, né? Que o G20 é a reunião das 20 maiores economias do mundo e que esse ano o Brasil é o país sede e especificamente a cidade do Rio de Janeiro é a cidade sede dessa reunião dos chefes de Estado. E para além dessa cúpula, dessa reunião de cúpula, existem os grupos de engajamento que vão tratar sobre pontos relevantes da sociedade e apresentam ali as suas proposições para a cúpula, não é? Você falou de 14 grupos atualmente e que o grupo de juventude existe há 14 anos, que é o que você compartilha a liderança. E, em razão disso, você teve a oportunidade, enfim, de vivenciar diversas culturas. E eu lembro de uma conversa que tivemos em que você comentou assim: é muito interessante ver como a necessidade dos jovens de outros países é muito diferente da nossa. E queria trazer isso para a roda. Em que ponto isso é diferente? Será que é uma diferença só cultural? Existe algum ponto que a gente possa falar assim: não, acho que é um atraso, é uma forma de olhar a juventude que a gente ainda não colocou no centro? O que você percebeu dessas tuas andanças pelo mundo? Só para fazer essa conexão, né, pegar um ganchinho do que você falou no início, né? Tipo assim, olha, esses 2 pontos aqui já chamam muita atenção. E quando você fala da questão da continuidade, de como que as coisas podem se complementar. Perfeito. A gente busca cada vez mais valorizar o termo juventudes. Justamente para trazer essa pluralidade do que são as juventudes. Não existe, né, um entendimento de que o jovem ele é uma coisa homogênea. Isso não existe. Até porque a gente está falando de uma questão de faixa etária e não de uma representação de personalidade. Todos nós passamos por diferentes faixas etárias na nossa vida. Estar dentro dessa faixa etária, obviamente, vai moldar ali um pouco do que você é naquele momento, porque se você está... E isso em níveis cognitivos, do que você está desenvolvendo, do que você está crescendo, os divertidas mentes, né? Assim, quem é fã, eu adoro animação. Então, eu adorei também. Esse 2 foi sensacional. A ansiedade é um show. E o legal disso, né, um pequeno parênteses, assim, o legal disso é como que a gente vai entendendo como que as emoções, elas se complementam, né? E ninguém pode ser o dono de tudo o tempo todo. A gente verdade. vive esse loop. Até o tédio tem um lugar especial. Tem. Quem não viu, veja. É muito bom. Divertidamente, 1 e 2. Muito bom. Em breve, tudo dando certo, vai ter um 3, porque com certeza a gente vai precisar entender como que a Riley fica quando chega na fase adulta. É verdade. Os filhos da Riley, enfim, pequenos parênteses.
Mas você tem ali os momentos que você precisa se desenvolver cognitivamente e isso está acontecendo enquanto você está dentro de uma sociedade. Então, essas coisas se cruzam. Mas isso não muda o fato de que você é um indivíduo. E aí eu posso estar vivendo essa juventude dentro da Cidade de Deus, por exemplo, como eu posso estar vivendo essa juventude dentro do Alphaville. Que foi uma boa parte da sua juventude, né? Dentro da Cidade de Deus. A juventude, no Brasil, ela é caracterizada por qual faixa etária? E essa faixa etária, ela é mundial? Ela é reconhecida de forma mundial? Não, né? Não é. A faixa etária, ela é bem diferente, assim, né? Você tem alguns blocos, inclusive, você tem países que entendem, mas o bloco entende de uma outra forma, a ONU entende juventude até uma determinada idade, então, essa é uma questão de um tempo que ele varia, né? Tá. Então, dentro do Brasil, né, o Estatuto da Juventude, ele estabelece de 15 até 29 anos, e aí você tem algumas divisões que vão até 35 anos, por exemplo. Assim como você tem também uma certa distinção entre o que é adolescência e o que é a juventude. Alguns lugares, né, alguns espaços reconhecem a adolescência até 22, 23 anos, outros vão entender só até 19. Então, existe aí ainda uma distorção. E muito reconhecendo isso, né? A gente está falando simplesmente do desenvolvimento cognitivo, a gente está falando já de uma questão em que você traz a compreensão do social, porque a gente também foi entendendo quanto que demora para a pessoa sair da juventude pensando a sua segurança dentro de um mundo jovem, né? Dentro de um mundo adulto. Dentro daquele espaço também que ela ocupa, né? Se você reconhecer enquanto um adulto dentro daquele espaço que ela e pra cresceu, você assumir que ela a sua acostumou. autonomia também. Porque se você pensa que quem tem esse direito, aí a gente vai para uma longa conversa sobre privilégios e condições, né? E possibilidades que, como você falou, dá para vários episódios Vários. aqui. Mas se você pensa... Já vou precisar deixar um convite para outro. Por favor, fique à vontade. Se você pensa que você demora, às vezes, 3, 4 anos para entrar numa faculdade. Você quer entrar na faculdade que você quer. E aí você sai da faculdade, você passa para a faculdade, você precisa ir de pelo menos uns 5 anos para se formar. E aí você quer fazer a pós. Aí você precisa se firmar no mercado de trabalho. E dentro de toda essa etapa você ainda está muito conectado com a sua família, porque você precisa disso. E isso colocando, né, o mundo ideal, gente, quando você tem essa condição. Então, tudo isso faz com que você acabe demandando mais do seu tempo de juventude e assumindo uma autonomia financeira mais tardiamente do que antigamente. Perfeito. E isso também vem sendo considerado por alguns espaços, sabe? O quanto que você ainda está muito atrelado àquela faixa ali. A tua unidade familiar, né? O teu seio familiar primário ali. Então, assim, isso também é considerado quando você vai trazendo. Mas, no Brasil, a gente tem uma questão de juventude que é de 15 a 29, até porque a gente vive uma realidade de juventude no Brasil que já é o contrário disso. A gente vive... Que é o jovem que sai cedo para o trabalho, que muitas vezes não vai conseguir fazer o ensino superior ali na faixa tradicional do ensino superior, que vai cursar o ensino superior já adulto quando cursa. Exato. Né? E aí eu vou pegar um termo que é até dos jovens que participam da GOI, maravilhosos, em uma das nossas rodadas de conversa, de discussão. Essa conversa ela demorou muito tempo e eu fui assumindo esse termo para mim porque eu acho que resume muito bem, que são os adultos precoces. A gente tem um número dentro da nossa juventude que é um número de adultos precoces muito grande. Como a gente não criou esse termo, não tem dados ainda sobre ele, né? Mas se você pega ali... uma nomenclatura excelente, né? Isso, pro que a gente vive. Nisso. Sim, e surgiu de uma forma tão natural, e quando eles foram explicar o que é, e é realmente isso, sabe? Às vezes é o jovem que com 20 anos, ele na verdade é o responsável não só por ele, como de todo aquele sustento. Ele é o ali. arrimo da família, né? Ele sustenta todo o núcleo familiar. Ou ele tá sozinho no mundo. Ele não tem mais um outro amparo, ele não tem mais ninguém ali que possa sustentar, não vou nem dizer os sonhos dele, as próprias necessidades dele. É ele por ele mesmo. Ou ele por um grupo que depende também dele. Essa tua fala do adulto precoce, né? Esse termo que eu gostei muito, achei genial e vou começar a usar também. Mas quando a gente joga isso para dentro do recorte feminino e a gente pensa na quantidade de meninas e mulheres com gravidez precoce, o quanto que isso também torna essa menina mulher tão precocemente. E eu nem tô
aqui nesse dado, considerando os absurdos de abuso, de estupro, eu estou falando de relações sem qualquer tipo de proteção e que acabam ensejando uma gravidez precoce. E eu vou até um pouquinho além disso, né? Eu acho que a menina, ela deixa de ser, né? Ela se torna uma adulta precocemente a partir do momento que ela menstrua a primeira vez, a partir do momento que ela decide iniciar a sua vida sexual, né? Assim, é muito comum e muito liberado para que os meninos eles tenham a condição de levar o sexo como uma brincadeira e como um tabu até, sei lá, 40 anos. Se você fizer aí um estudo empírico, tenho certeza que boa parte da galera não sabe nem botar a camisinha já com 40 anos. E tá legal, tranquilo. Mas a menina, ela precisa ser totalmente responsável e responsável unicamente por tudo que vai acontecer com ela e com o corpo dela, sabe? A gente estava tendo uma conversa, inclusive, há pouquíssimo tempo, também com jovens, falando um pouco sobre isso. Assim, você iniciou a sua vida ou vai iniciar a sua vida sexual. A carga que cai em cima daquela menina de que ela já tem que saber tudo e ninguém pode te explicar. Ninguém pode falar, porque ainda ninguém tem esse pode tabu, não posso conversar. conversar sobre isso em casa. Exato, e vai conversar e conversa de uma forma super agressiva e a gente entende que é Ou um tabu. superficial. Assim, é difícil, né? Realmente é complicado. Eu ainda não cheguei nessa fase de ter que conversar com meu filho sobre isso. Talvez eu também não queira ser eu a pessoa que vai conversar com ele diretamente. Mas você tem que ter a condição de ter uma rede que possa fazer isso. Né? Assim, se eu não banco de ter essa conversa integralmente, eu vou Alguém vai ter que ter. eu consigo ir até aqui, mas talvez nem ele queira ter essa conversa comigo, mas eu preciso já estar preparada para ter uma rede, um médico, e aí fora um médico, um outro amigo, uma outra pessoa, vários olhares diferentes para isso. Só que isso é uma coisa muito rara de você ter, né? A gente até tem uma política pública que eu acho que é muito importante da gente ressaltar, que é o RAP da Saúde, que tem muito essa... Não sei se vocês conhecem, né? Mas o RAP, ele existe aqui no Rio de Janeiro. E é basicamente uma formação em que jovens aprendem sobre a atividade sexual, relação sexual, início, né? Falar sobre tabus. E eles aprendem sobre isso. E eles formam outros jovens. Eles criam redes ali para conversar com outros jovens sobre tudo aquilo também. Então, todas aquelas coisas que a gente ouve e acha que é brincadeira, mas que ainda é falado como... primeira vez não engravida, como é que funciona a pílula do dia seguinte. São dúvidas para eles. Qual é o risco do sexo anal, qual é o risco do sexo oral, como é que funciona. Tudo isso sendo discutido abertamente sobre eles, né? Mas resgatando um pouquinho esse ponto, assim, a menina quando se torna mãe, ela é totalmente abandonada, é raro você ter, e aí vem aquela questão, né, do peso que se joga em cima dela, porque você deveria ter se cuidado, e você não se cuidou, e você não viu, e você não fez, e você não... E você, e você, e você, e você, e você, e você, e ela só estava vivenciando aquilo, porque como a gente falou antes, é uma fase física, é uma fase cognitiva, é uma fase de hormônio, você vai sentir vontade. É normal, não é um pecado você sentir a vontade, você vai sentir, você vai trancar aquela criança ali dentro do quarto e ela vai se desenvolver e ela vai sentir. Agora, ela precisa ter respaldo para saber como que lida com isso. E com o homem, todo mundo espera que seja feito e você pode fazer até sem saber como é que vai ser feito. Pelo contrário, né? Às vezes, o não saber como é feito é muito legal, muito engraçado. Sim. Quantas vezes a gente ouve falar, tipo assim, não, mas ele quando fizer 13 anos eu vou levar... ali num estabelecimento Exato. para esta finalidade. E aí ele não vai saber mais ela. Aí ainda é a mulher que tem que ensinar, né? Porque ela tá ali pra É virar sempre, professora dele. é sempre a gente, né? É Exato. impressionante. E tudo bem, é engraçadinho. Ele não sabia nada, a gente foi lá e ensinou, e ele vai continuar não sabendo nada, e legal. Agora, a menina, a partir do momento que ela teve, ela tem que saber tudo, descobrir tudo, e se vacilar, se acontecer algo que pode acontecer comigo, com você, com qualquer outra pessoa. A minha gravidez, inclusive, não foi planejada. E esse é um ponto que eu converso muito com as pessoas toda vez que eu vejo alguém falando, porque a pessoa engravidou com 14 anos, e aí não vai ser uma gravidez. Porque antes de você dizer a real questão que você tem, você cria vários subterfúgios para respaldar a sua estigmatização, a sua condenação àquela menina, né? E aí um dos que utiliza é porque vai ter uma gravidez que vai ser muito complicada, porque vai ter a maternidade. Eu falei assim, cara, eu engravidei com 25 anos, estava formada, tinha um emprego estável, tinha uma rede. E foi muito complicado. Tava com o pai, isso não me poupou de ter vivido 300 milhões de coisas. E justamente por ter vivido isso,
que eu acho que é muito importante a gente olhar para uma menina que está vivendo isso, porque, assim, quando eu tive meu filho, eu já tinha saído, eu já tinha viajado para o exterior, eu já tinha virado noite saindo, curtindo, bebendo, fazendo o que eu queria fazer, já tinha me formado. E aí, quando você tem isso com uma pessoa que não viveu nada, se eu me sentia extremamente restrita com meu filho e estava bem, amava aquilo ali, você imagina uma pessoa que não viveu nada ainda da vida, ter que passar uma madrugada inteira com uma criança no colo, às vezes sem ninguém, numa casa sem estrutura. Não se trata da gente romantizar ou dizer que tá legal. Não tá legal, pelo contrário, não tá nem um pouco legal. Mas ninguém na vida tá livre de cometer erros. E esse não foi um erro que aconteceu única e exclusivamente com ela, ou que só ela tinha responsabilidade, né? Então, pegando esse gancho aí, eu nem sei se a gente chama uma menina de adulta precoce. Eu acho que aquilo ali é quase uma guerrilheira precoce. Uma guerrilheira precoce, boa. Porque não é fácil. Não, e em todos os espaços, né? Você estava comentando sobre a diferença de experienciar a juventude dependendo do tipo de espaço. Mas em todos os espaços, a gente pode falar de guerreiras precoces, né? Lógico que as dificuldades, os desafios impostos vão ser diferentes. Mas a gente sabe também que quando a gente está falando desse recorte feminino, a gente já está falando de uma camada a mais de desafios. Dando só continuidade a essa questão, né, da maternidade, da responsabilidade, da maternidade que a gente chama de precoce, né, que é quando uma menina ou uma adolescente engravida, você fundou um projeto em que você lidava e amparava essas meninas, né, para trazer ali um pouco de conforto, saúde, informação, condições, né, materiais, inclusive, para essa gestação. E é um projeto super bonito, um projeto que leva o nome da sua avó, que te levou para Fátima Bernardes, inclusive, né, na época que o encontro era o encontro com a Fátima, para falar sobre esse projeto. E o que você via na casa de maiores demandas, assim? O que as meninas traziam? Porque recentemente, por que eu tô tocando nesse assunto? E é engraçado que as coisas vão surgindo, mas está tudo sempre interligado, né? Recentemente, eu estava tendo uma conversa sobre a maternidade em locais vulneráveis, em que meninas ou adolescentes enxergavam na maternidade uma condição, inclusive, de status social. De você passar de ninguém a mãe. Né? Nunca fui vista. Sempre andei aqui e ninguém nunca me olhou. Mas agora eu sou mãe e eu sou vista e eu tenho respeito da comunidade onde eu vivo, onde eu moro. Então, como essa conversa é muito recente e a gente está falando sobre isso, eu queria que você trouxesse a tua experiência com esse olhar, porque na casa, certamente, você ouviu também esse tipo de relato. Primeiro, assim, esse era um projeto que eu sinto uma saudade gigantesca de fazer, né? Porque foi onde tudo começou, né? Foi minha primeira... Eu já trabalhava ali com juventude, mas foi o início da Casa Dona Amélia. E essa pegada ali de maternidade, de suporte, de atender mulheres era algo maravilhoso. E a gente fica assim, você assume novos desafios que são importantes, são relevantes, mas sempre fica aquele gostinho de tipo assim, nossa, queria ser 5 para conseguir poder dar conta também, de tudo. Dar continuidade, focar naquilo ali, porque era um espaço muito maravilhoso, muito necessário, né? E aí o projeto na casa, né, era um grupo de mães, ele não tinha um recorte de idade. Não era algo que a gente colocava para jovens mães, né, mães adolescentes. E isso era muito legal porque a gente tinha um encontro geracional muito bacana. Uhum. Então, eu tive mães de 17 anos tendo encontro, meninas, né, que tiveram filhos com 17 anos, com encontro com mulheres que já estavam com 35, 36. E aí você vai vendo que tem as coisas que te separam, tem as coisas que te unem, tem as coisas que te inspiram, tem as redes que se criam, que eu acho que é o mais fantástico. É o barato assim. da história, né? Muito. E esse era, de fato, o ponto, sabe? Essa questão que você trouxe, ela é muito real. Tem ali uma certa necessidade de você deixar de ser o passivo da relação para você ter uma possibilidade de estar ativa. Em que nível, né?
Comunidades são espaços ainda muito, mas muito, mas muito machistas. São espaços que são machistas de uma maneira muito enraizada, que você nem sabe e nem percebe o que tá acontecendo, que diz respeito sobre isso. Falar sobre a própria lógica do machismo em alguns momentos é condenável, porque você vive tão enraizada naquilo ali, né? O machismo ele é estrutural, assim como o racismo é estrutural. Então, você vive aquilo ali enraizado e você ir pensando que tem coisas que você vive que está ligada a isso, não é fácil de se discutir. Esse é, inclusive, um ponto que eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre atuação em comunidades, em atuação em favela, em atuação com um certo público, porque a gente vive um mundo acadêmico ou um mundo de bolha em que a gente discute super abertamente sobre as coisas, a gente se acha o dono da razão, porque a gente estudou mais, porque a gente percebeu mais, e acha que a gente vai chegar lá e vai dar a pílulazinha do conhecimento e pum. E não é assim, não. O que a gente tem de mais convicto na gente, que você quer que as pessoas entendam, porque você está sofrendo um abuso, se você chegar lá assim, você não vai aliar ninguém. Você não vai Pelo fazer contrário, com que se né? entenda. Você vai afastar as pessoas. Não, porque aquilo que você recrimina e que você compreende que é uma lógica opressora, que é uma lógica abusiva, é o que eu convivi durante A minha toda vida a minha inteira. vida. Sabe? E que Sim. eu aprendi que é o certo. E a gente está falando sobre coisas que às vezes são muito absurdas na nossa lógica e que passam ali como corretas, sabe? E você que está querendo trazer um caos. Então, você precisa primeiro ter um tato muito grande para entrar nessa discussão, né? E aí, quando eu falo sobre essa lógica do você deixar de ser um passivo para ser um ativo, para ganhar um status, tem algumas nuances, assim. Às vezes eu estou vivendo uma vida de uma restrição muito grande. Eu tenho dentro da minha estrutura familiar, eu já vivo uma certa situação de uma condição financeira que não é legal. E aí eu tenho que dividir para 6. E aí, se eu tenho a minha casa, meu filho e meu marido, eu só divido nós 3. Né? Então, eu estou saindo dessa condição aqui para ter a oportunidade De ter uma condição melhor. Exato, para ter a condição de montar a minha família. E aí, tudo que está errado nessa família aqui, eu vou fazer diferente na minha. Porque agora vai ser só a gente. Não tem essas outras figuras que ou me maltratam, que me privam, que me tratam dessa maneira. Agora só eu. Eu tenho a condição de fazer de maneira diferente. Uma grande ilusão, porque a gente nem sabe o que é o diferente, né? Assim, e isso é um processo também de convencimento, porque o que a gente idealiza com 17 anos, quando você fizer 25, não tá nem falando uma distância muito grande. 17 para 25 você é já... somente a outra. Completamente. Mas você tá tão ali, assim, a juventude ela é impossível, né? A adolescência ela é impossível. Você acha que você resolve tudo da vida, do mundo, de todas as coisas. É dono de todas as verdades. Eu também tinha isso, assim, eu era louca Não, pra eu ter. também. Só que as minhas ânsias, elas foram sendo direcionadas, né? E por mais que eu tivesse um suporte maravilhoso, uma mãe, um pai, adolescente é revoltado, é isso, é entender. Então, eu tinha, tipo assim, porque eu tenho que ter a minha profissão, eu tenho que ter meu dinheiro, porque aí eu vou ter as minhas coisas, eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo do meu jeito. Eu consegui direcionar para esse lado, porque eu tive o suporte. As pessoas de quem eu queria fugir te direcionando me deram o suporte para Uhum. conseguir me colocar para isso daqui. Direciona para isso, ter o seu dinheiro, ter sua carreira, ter suas coisas, e aí tudo vai ser diferente. Então, a minha revolta, ela foi direcionada para isso, né? E entendendo aqui a lógica de revolta, né? Lógico. Todo o contexto, assim. Sim. Quando você vive uma outra condição de privação, é tipo assim, eu quero ter a minha família. Eu quero ter as minhas coisas. E você tem, às vezes, também famílias que foram direcionando a mulher muito para esse lugar do cuidado também. Porque você já era a pessoa que cuidava do seu irmão, e do outro irmão, e do outro irmão, e do outro irmão, e cuidava do filho da vizinha. Você foi sendo preparada muito para o cuidado e para dar conta dessa casa inteira. E aí isso também afeta. Porque assim, se eu já tenho que cuidar da casa de todos eles, eu vou cuidar da minha. Porque isso daqui eu já faço, mas eu vou cuidar da minha. Porque aí o fulano não vai estar aqui para bagunçar na hora que bagunça. Porque aí vem mais uma vez o que a gente prepara o menino e não prepara a menina. Sim. Aí tem 2 meninas na casa, 4 meninos. Só as 2 meninas que fazem tudo. Então eu tenho que ficar aqui limpando para todo mundo. Eu vou limpar só a minha casa, porque eu limpo só pro meu marido e pro meu filho. Então, são pequenas condiçõezinhas, né? Aí que eu já puxo um pouquinho pra psicologia, né? Pra cartografia, que é
o quanto que a nossa subjetividade ela é moldada pelos territórios que a gente habita e pelas lógicas que estão ali. Então, mas é muito fácil pra gente chegar num outro lugar, numa outra posição, e dizer assim, mas não é isso que você tem que sonhar. Mas o que eu tive de condição de sonhar até ali? O que eu fui instigada? O que eu experienciei também até chegar naquele momento? Exato, assim, o meu máximo de ser instigada era isso. O meu máximo de ser cruzada era isso daqui. Era cuidar de uma casa, então eu tinha que pensar no que me era melhor. E aí você junta com todo o idealismo, com o romantismo que vem também naquela época. Aí você encontra um primeiro namoradinho, e aí você acha que seu namoradinho é o seu salvador. É o amor da sua vida. Ele é a pessoa maravilhosa, ele vai me cuidar, ele vai me proteger, eu me sinto protegida do lado dele. E aí eu me sinto protegida junto com essa pessoa aqui. Tem todas as questões que eu tenho aqui que não me fazem bem, e eu acho que aqui tá a minha válvula de escape. Não tô dizendo que isso é o planejado, arquitetado, tá, gente? Por favor, não é isso que está sendo falado. Mas são pequenas condições que acabam te impulsionando a, às vezes, achar que não é um problema tão grande assim. E aí também tem os históricos. Você vê a sua amiga, e você vê uma outra pessoa, e você vê mais alguém. E começa a não se tornar tão absurdo assim acontecer com você. E talvez seja, de fato, uma solução. Talvez seja, sim, uma possibilidade. Sim. Então, não é sempre, são todas as condições, né? Não é trazer aqui uma unanimidade de toda menina que engravidou na adolescência, engravidou porque queria. Não, engravida porque não tem o conhecimento necessário, engravida porque teve vergonha de comprar uma pílula do dia seguinte, engravida porque não conseguiu conversar com alguém sobre aquilo, engravida por muitos motivos. Às vezes até porque pediu pro parceiro usar um preservativo e o parceiro disse que não e tirou e ela nem soube. São tantas as razões. E mesmo tudo que você disse, às vezes passa por um processo mais inconsciente do que consciente, né? Não é algo arrumadinho do tipo, então hoje eu vou fazer isso. Não é tão claro. Mas é algo que acontece, né? E aí, quando a gente vê alguns dados, a gente observa que a gravidez precoce ela é mais comum, e aí, vou usar recorrente, talvez, melhor do que comum. Mas ela acontece em maior número, em espaços mais vulneráveis do que não. Então, todo esse contexto, como que você falou, o lugar que a gente cresce, o lugar que a gente experiencia, está diretamente relacionado às condições que a gente vai ter de pensar no futuro, de planejar a nossa vida, de enxergar quais são as nossas possibilidades e as nossas condições. Exatamente. Principalmente num período de juventude, né? Que é imediatista e que a gente acha que sabe tudo e que a um passo da porta a gente mudou o mundo. Eu costumo falar muito que quem tem direito a ser adolescente e jovem é quem tem condição financeira, né? Porque quando você é um adolescente, se você puxa para um lado, quais são os riscos ali, né? Bem de maneira simplória. Quais são os riscos da juventude, da adolescência para o gênero feminino, para o gênero masculino dentro de comunidade? Violência para os meninos, gravidez para as meninas, gravidez, abuso para as meninas. Esses são os dois grandes riscos, né? Se você tem uma filha, você vai ter medo dela se envolver com alguém e engravidar. Se ela se envolver com alguém que já está ali envolvido, vai sofrer uma condição de abuso, vai viver uma situação precária, vai viver uma vida que ela não vai conseguir sonhar. Se você tem um filho homem, você tem medo dele se envolver com alguma coisa ou ser atingido por alguma coisa, porque a violência urbana para os meninos é gigantesca. Então, e aí você tem essa lógica, né, do jovem que ele quer viver. Isso não é errado. A gente quer viver. Que bom que a gente tem um período da nossa vida e isso vai sendo direcionado para vários espaços. Você tem um jovem que quer viver e que quer mudar o mundo, e aí ele vai, vira um militante e atua, e entrega, porque ele está com sede de viver e de fazer e de transformar. Assim como ele pode também nessa sede de viver, tipo, você me revoltei com tudo isso aqui que eu tô vivendo. Não canso mais, não aguento mais não ter dinheiro para comprar o tênis que eu quero ir, que eu quero ter. Não aguento mais todo dia, na segunda eu tô com uma roupa, quando eu quero sair no final de semana eu tô com a mesma roupa. Não dá, e eu peço pra minha mãe, ela não tem dinheiro, e o meu pai, nem conheço meu pai, sabe? A gente fez dentro ainda da lógica da Casa Dona Amélia, a gente participou da construção de uma campanha justamente para prevenir a maternidade e a paternidade precoce.
E foi muito legal porque a gente fez um grupo também só com meninos, adolescentes. E aí nessa lógica que eu tô falando, assim, não tem diferença do menino para um adulto, assim, é umas crianças. Enquanto as meninas já estavam ali, sabe, discutindo, tipo, com todas a falta ainda de conhecimento, né? Com uma certa imaturidade. Mas que mais você tem. preocupadas, né? Preocupadas e com nomenclaturas, sabe? Por mais difícil que fosse o acesso, ali um pouco mais preocupada com outro nível. A discussão dos meninos, tadinhos, era uma discussão de tipo... Simplória. Não, tenho vergonha porque eu não sei botar a camisinha. E aí, quando eu vou botar a camisinha, eu acabo, tipo, perco a ereção. E aí eu fico com vergonha, porque se eu for falar isso pro meu outro amigo, o conselho do meu amigo é não bota, porque eu também não sei botar. E aí você vai vendo que vai uma bola gigante, porque eu me informo com o meu amigo que também não sabe botar a camisinha sem perder a ereção, e aí ele me fala para não botar, e a gente vai botando, porque o importante não é não ter filho. O importante é que ninguém me zoar porque eu brochei. Então, eu não quero ser zoado. Eu não quero que aconteça isso comigo. Prioridades, né? Exato. Sinceramente. E conversa de uma maneira muito infantil. Sim. E no caso ali, eles realmente, né, eram adolescentes, jovens, estavam nesse lugar. Mas o que eu estava querendo trazer, né? Quando você vem dessa condição, você também tem isso com outros jovens, né? O jovem ali da classe média alta, ele também vivencia isso. Mas o que está próximo de você? O que te é real quando você está dentro desse território? E o que te é real quando você está em outros espaços em que você está blindado, sabe? Quando você está com essa sede de viver, quando você está com essa inconformidade com o mundo, e você vivencia um território que tem uma arma aqui, uma boca ali, uma condição de futuro aqui, coisas muito simples que podem mudar o meu status, eu vou para cá. Para o menino, assim, você tem meninos, né, homens que se envolvem e vêm de uma outra comunidade? Tem, mas é passageiro. E ele tem a condição de viver isso antes de morrer. Quantos meninos entram para a boca hoje e morrem amanhã? Porque não sabe dimensionar também o tamanho do perigo, o tamanho do risco, o quanto que aquilo... Tudo é para amanhã, sabe? Tudo é muito rápido. Então, você acha que você vai ter a vida toda, sem perceber que você está tomando uma atitude que vai romper com a tua vida agora. Então, essa dimensão do perigo, ela é um pouco afetada para todos os jovens. Ela é diferente para todos os jovens. Mas o que eu tenho de condição de botar isso para fora em um lugar e outro é muito diferente. Sabe? É muito diferente. Você vai ter uma menina também que tá louca para ter vários namoradinhos, para se tornar mulher, né? O se tornar mulher passa muito sobre isso também, né? O quanto que eu desperto de desejo, o quanto que eu modifiquei, o quanto que eu sou agora, como que eu tô me transformando. Você vai ter isso em todas as classes. Mas o que eu tenho de possibilidade e o que eu vou fazer com isso, quando eu tô em uma condição que eu vivo ali várias privações, que eu tenho a referência de companheirismo de uma maneira que também é abusiva, de que eu tenho uma referência de meninos que também estão passando pelos mesmos sofrimentos que eu. E quando eu tenho a possibilidade de estar me envolvendo com pessoas que estão aí pensando já na sua faculdade ou em montar a sua empresa, é diferente demais, né? Então, Sim, ser muito diferente. adolescente, você pensa logo naquelas reportagens do Fantástico, né? De anos em anos o Fantástico faz uma reportagem com foco na adolescência e na juventude. O que os jovens fazem? Não é o nosso jovem que está sendo passado ali, né? Eu não digo, não é o nosso jovem, o jovem que eu atuo, sabe? É o jovem que faz parte de uma realidade que, inclusive, eu nunca vivi, que eu espero que meu filho viva, que eu trabalho para que meu filho viva, mas que não é a que a gente vive. É o jovem que vai para o shopping todo final de semana, ou toda tarde, que sai da escola e vai para outro lugar, e flerta ali com um, e que vive essa juventude que era que todo mundo deveria ter o direito de viver. E aí esses são jovens, esses são adolescentes. Os outros são menores. Quem está dentro da comunidade, quem está dentro da favela, você é menor. Esse jovem aqui que vai ali nas lojas americanas e pega um docinho e faz um não sei o que, que o segurança não segue ele é um adolescente que está vivendo a juventude, ele está vivendo a adolescência dentro do shopping brincando. Os outros jovens são problemáticos. Você não pode ser adolescente. Você está condenado a ser um problema social. Você está condenado a ser um problema para o SUS, porque você engravidou e você vai engravidar de novo, e você vai engravidar de novo, e você não quer nada da vida. Será que você realmente não quer nada da vida? Quantas meninas, assim, sabe, elas estão querendo, sim, querem ter aquela criança e querem se formar, querem dar uma condição melhor, querem viver outras coisas, poderiam, gostariam, mas a vida é atravessada por um monte de coisas, sabe?
E muitas das vezes, e aí volto mais uma vez assim, ao meu exemplo, né? A gente cresce e não sabe ainda se proteger em um monte de coisas, sabe? A gente cresce e continua tendo um monte de erro. Por que que Os erros naquele... mudam, as dúvidas mudam, mas eles continuam existindo. Você não está livre de cometer, de fazer mais escolhas. Isso vai acontecer em várias e várias épocas da vida, sabe? Enfim, Sem isso é dúvida. E complexo. aí cabe muito o trabalho dos projetos, das políticas públicas, para justamente criar metas expressivas, metas atingíveis, metas mensuráveis. E aí é algo que eu bato muito na tecla, né? Eu acredito no potencial das políticas públicas, eu entendo a necessidade primária de políticas públicas, mas realmente a gente precisa de formas de mensurar. Mensurar a evolução do projeto, mensurar se ele está dando certo, até que ponto ele está funcionando, até que ponto não, para que a gente possa fazer as adequações que precisam ser feitas para ele funcionar melhor. Voltando ao começo, não é sobre o novo ser algo que você precisa derrubar o antigo para fazer crescer o novo, mas é sobre você fazer pequenos ajustes, contribuições, para que aquilo que já exista continue melhor. Então, esse papel, né, dos projetos e das políticas públicas é fundamental. Eu realmente espero que essa conversa, com esse teor que a gente está tendo aqui agora, em breve, né, daqui a uns anos, a gente possa deslocar esse assunto para conversar sobre outro aspecto de juventudes, para falar só sobre o fato da revolta da juventude e dessa ebulição hormonal e de como lidar com tudo isso, mas que essa discrepância, porque não é diferença, né? Diferenças, elas existem, são bem-vindas e vão continuar existindo. Mas essa discrepância de realidade, que isso seja cada vez menor, né? A gente trabalha para isso. Você trabalha diariamente para isso. Eu trabalho diariamente para isso também em outros espaços de outra forma. Mas o objetivo é que conversas desafiadoras como essa, um dia, a gente não precise ter. E eu acho que a gente já tem essa condição, que inclusive é o que tem me instigado mais agora, sabe? A gente tem, assim, pegar um exemplo muito simples que a gente estava usando aqui agora. Você acabou de falar que eu trouxe um termo que eu falei que eu adoro, que é o que eu quero utilizar. Você acabou de falar que sim, que você também curtiu, que você quer adotar, e quem fez isso foi um jovem do Muquiço. Uhum. Sabe? Não fui eu, não foi acadêmico, não foi Não ele. fui eu, foi ele. Foi ele. E é um jovem que vem de uma série de projetos, uma série de participações, e esse é um ponto que eu acho que é muito importante, que casa com isso, né? Do mensurar e pensar o próximo passo. A gente tem ainda uma certa dificuldade de reconhecer a importância da avaliação, a importância da sistematização, e de uma sistematização que não seja única e exclusivamente para prestar contas. Eu vivi isso, né, e falo com toda a tranquilidade, assim, eu acho que não é uma questão de falta de interesse, não é uma questão histórica de atuação. O sistema, né, Ingrid? Você está falando sobre isso e me vem uma frase muito forte de que a gente precisa realmente construir políticas para a próxima geração e não para a próxima eleição. Exato. E o próprio sistema faz com que políticas públicas sejam pensadas na lógica que a gente está rechaçando aqui. Qual é a lógica? Destrói o que tem para construir algo novo. Destrói o que tem para construir algo novo. Quando, na verdade, se a gente desse continuidade a projetos trazendo a nossa identidade, trazendo o nosso viés, trazendo pontos de sugestão de melhoria, trazendo novas medições, você dá continuidade a algo que já existe, mas proporcionando melhoras. Exato. Mas você não precisa destruir tudo para começar algo novo. Mas essa lógica do sistema, de que você precisa pensar política para se eleger na próxima eleição e não fazer política para pensar na próxima geração, é algo que impõe um atraso em âmbito nacional. Sim. E é algo que a gente precisa deixar para trás. Exato, né? Então você tem uma série de nuances com relação a isso, né? Você pode até, inclusive, entender que o tempo desse projeto aqui deu. Beleza, deu esse projeto. Mas o que ele deixou? E aí eu Qual trago legado, essa né? lógica, né?
a gente acaba mensurando as coisas mais em um nível de prestar contas, porque é necessário. Sim. Né? E o fazer, ele te demanda muito também. Porque você tem que fazer, você tem que entregar, você tem que não sei o quê. E aí, muitas das vezes, você não tem realmente, não se dedica ali um espaço para você ter uma equipe que está só avaliando. Gerar inteligência, gerar dado em cima daquilo. Exato, sabe? Você não tem. Às vezes você tem mais isso no terceiro setor, às vezes funciona mais. Né? O terceiro setor, às vezes, tem um pouco mais de preocupação com isso, mas aí não tem a condição financeira para executar em um nível de alcance. Exato, né? Você não alcança nesse nível, mas você tem essa preocupação de mensuração, e por isso que as coisas precisam estar casadas, né? E aí eu volto um pouco nessa lógica, assim, da GOI, por que a importância da gente pensar também nessa próxima geração e na geração de agora. Algo que tem me angustiado um pouco, eu acho que é um pouco por essa questão do próprio tempo de trajetória, né? Da quantidade de tempo que tem que eu estou atuando com relação à juventude, que é assim, lá atrás, quando eu estava na Jovem Revolucionária, não sei o quê, que você começa a fazer a atuação, você olha pelo lugar do não tem nada. Não tem nada, porque não tem projeto, porque a gente não tem assistência, porque não tem nada que possa assistir o jovem e tudo mais. E realmente a gente não tem em um nível suficiente. Poderíamos ter mais, deveríamos ter mais, poderia ser mais. Mas tem, existe, sabe? É entregue. É Sim. Entregue para criança, é entregue para jovem. Precisava ser com maior alcance, mas isso tem. E algo que eu fui sentindo também, né, as minhas vivências de entrega, é que tem já há um certo tempo. E que a galera que adere, né, a galera que é inserida, ela vai se repetindo. Eu tenho, por exemplo, jovens agora na GOI que eu conheço de 3, 4 projetos atrás, que já cruzaram comigo porque participaram do projeto X, do projeto Y, e continuam lá, e lá eles pegam ponte para um outro, e para um outro, e para um outro, e para o outro. Então, o primeiro ponto assim, que eu queria dar um destaque quem vem, aqueles jovens que a gente estava conversando agora há pouco, eles precisam ter a sorte de ser acessados por algum tipo de projeto. Ou de política. Alguma política. Precisa. Né? Assim, dentro da minha escola rolou isso daqui que foi feito pelo organismo internacional. Dentro da minha escola, ou então dentro do meu bairro, teve o projeto de fulano de tal que foi financiado por não sei quem. Eu acessei um programa do político da secretaria tal. Eu fui acessado de alguma maneira. Ele está ali, ele está vivenciando só aquela realidade. Pensa naquela menina lá que a gente conversou, naquele garoto que a gente conversou. Até então é só ele, a vida dele, a família dele e o que ele tem de realidade ali. Sim. E aí, do nada, pela escola, pelo projeto do futebol, seja lá pelo que for, surgiu um negocinho que, pum, trouxe uma centelha ali, sabe? Uma semente. Um negocinho assim na cabeça dele que ficou assim, pera lá, esse negócio aqui é interessante. Gostei disso daqui, falou de um jeito diferente. E aí tem um pequeno parênteses que eu quero terminar essa lógica aqui, mas a gente também trabalha muito por uma lógica de imediatismo. As coisas não são imediatas. Uhum. O que você ensina hoje, esse jovem vai sentir a fagulha e vai ver amanhã, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, um tempo maior do que o seu projeto tem de metodologia. A sua metodologia, 6 meses de metodologia. Daqui a 1 ano, isso daqui faz sentido na vida dele. Não é para agora. Você faz hoje, você colhe daqui a um tempo, né? Uhum. Não vai ser nesse segundo aqui, mas é importante, porque se não tiver isso aqui, não vai se criando questõezinhas na cabeça desse indivíduo. Uhum. Não vai atiçando ele, não vai trazendo provocações. Então, ele estava aqui, ele teve uma pequena provocação. E aí foi legal, porque me fez pensar isso, e além de ser legal, que me fez pensar isso, eu conheci aquela garota, eu conheci aquele menino, e aí me amplia um pouco a rede. Eu deixo de ter só essa rede aqui e eu passo a ter essa e mais a rede desse projeto. E aí esses jovens, eles já estão inseridos num outro negócio lá que o outro organismo está fazendo. Bora lá também? E também tem bolsa. Eu sou arduamente defensora de bolsa. Defendo bolsa. O jovem, ele quer comprar nem que seja o salgado dele e a mãe dele não tem o dinheiro. Sabe? Eu defendo, assim, ele vai utilizar aquilo para as coisas que forem necessárias para a sobrevivência e a existência dele. É muito fácil você dizer que você não pode usar a bolsa para comprar um chinelo da Kenny se você tem a condição da tua mãe comprar o chinelo que você quer. Se você anda com a Havaiana que está com prego e você ganhou R$500 e você quer tirar desses R$500 para, pelo menos uma vez,
mostrar que você tem um Kenny que está brilhando, deixa a pessoa ter o Kenny. Você não sabe o que isso significa dentro da existência dela, sabe? É muito fácil você ter tudo e você dizer que isso daqui é um problema. Você não sabe o que é não ter, você sabe o que é andar com chinelo emprestado dos outros, sabe? Então, eu sou muito defensora de você utilizar a bolsa para a sua existência. A sua existência vai para muito além do que eu acho que tem que ser. Muito além. Quando os R$ 500 ali é tudo que você tem, só você sabe como que você precisa utilizar esses R$ 500. Você precisa ser mais inteligente, você precisa ir trabalhando, mas só você tendo acesso a isso que você vai começar a se questionar de como que você vai ser com relação. Então, mais um parêntese aqui, né? E aí você amplia, você é atingido por uma curiosidade, você começa a pensar sobre outras coisas e você atinge uma nova rede. Essa nova rede começa a te puxar para outras coisas. E aí você vai pingando de projeto em projeto, em projeto, em projeto, em projeto. E você vai ampliando a sua forma de pensar, de enxergar o mundo, sua rede de contatos. Exatamente. Seus sonhos mudam. E aí que eu digo que eu acho que a gente já está nesse lugar, né? O Estatuto da Juventude, ele faz 11 anos agora, ou fez 11 anos. Então, com o Estatuto da Juventude, você começou a viver um boom ali de projetos. Vamos ter projeto para os jovens, vamos fazer coisas para os jovens, vamos ter políticas novas, vamos favorecer novas iniciativas. E essa galera já está aí um tempo rodando com relação a isso, sabe? E já foram começando a ser questionadores e entender que eles podem ter outro lugar no mundo, e entender que eu quero a faculdade, ou eu não quero a faculdade, ou eu quero isso, eu também quero ser liderança, eu também quero representar a juventude. A gente foi trabalhando a criação de um outro jovem periférico. A gente foi criando condições para a construção de novos jovens favelados, novos jovens periféricos, novos jovens que representam isso daqui. Eu quero falar por mim. Era o projeto chegando e fazendo. Então, acho que agora, né, a gente ainda tem uma camada, porque é isso, o Brasil ele vai reunindo várias... Enquanto tem aquela ali, ao mesmo tempo que tem aquela, já tem outras. Então, a gente precisa começar a favorecer também políticas que venham para esse outro perfil de jovem. Sabe? Porque isso é muito Que é ruim. o que já saiu daquela condição de vulnerabilidade extrema, mas Exato. ainda não alcançou uma condição ali, de repente, de entrar numa independência financeira ou se firmar no mercado de trabalho numa faixa etária que seria ali a padrão, digamos assim. E não tem uma política de acesso que seja realmente para ele. Aí o que efeito que você tem com relação a isso? Você tem um jovem que já não está mais nesse lugar, mas que ele precisa se colocar numa condição, porque se ele não tiver... Para continuar tendo acesso. Exato, ele vai continuar acessando só aquele projeto lá. Então, se ele não se vender dessa forma, se ele não for aquele sujeito de anunciado, ele não pode acessar aquilo e ele gosta de estar ali. Ele gosta de estar. É bom para ele, é o espaço que ele se desperta, ele se vê dentro daquilo ali. Então, a gente precisa fazer o 2.0, sabe? Sim, aí a gente volta para a importância dos dados e de gerar inteligência. Exato. A partir dos projetos que rodam. Porque quando você cria dados, você analisa isso e aí você descobre que já existe uma nova camada que precisa de um outro tipo de projeto, que seja a versão 2.0, como você mencionou, ou um outro projeto diferente para atender aquelas novas necessidades que são expostas ali. E vai favorecendo o crescimento dele, né? Porque é um pouco isso, assim. Você não tem tantas entradas para que essa... Cara, quantos jovens a gente tem que você fica assim, cara, esse daqui, ele podia estar em um monte de espaço já dando aula, entregando, criando metodologia, atuando de uma maneira técnica. Só que a gente ainda olha para ele como jovem, que é o jovem da comunidade tal, mas é um jovem muito bom. É um jovem muito bom naquele lugar, tá? Mas quanto que ele vai deixar de ser o jovem naquele lugar lá para se tornar o técnico que também trabalha com Mudar de juventude? identidade, né? Vamos deixar ele subir aqui Sim. um grau, sabe? E precisa ter uma política, porque não é fácil, sabe? Mas precisa ter uma política que comece a olhar para isso. Eu quero começar a favorecer quem já está subindo, quem já está crescendo, quem já está fazendo e dar a condição para que ele pare de ser somente o jovem acessado. Pois vou anotar no meu caderninho, Ingrid. Não. Então, olha, o papo tá excelente. Eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, mesmo porque a gente nem entrou nas questões internacionais, nas diferenças, nos objetivos, na carta de proposições que foi apresentada pelo Y20. Exatamente. Eu vou ter que te chamar de novo. Eu já tinha feito o convite, agora eu vou reforçar o convite. Ingrid, muito obrigada por você estar aqui, por você ter aceito
comparecer lá no presencial, que foi maravilhoso, por estar aqui de novo. E já sei que você vai voltar, porque a gente precisa conversar sobre esses outros pontos. São necessários. Você trouxe uma visão muito clara e muito ampla de uma realidade que a gente até então tinha debatido pouco aqui. Então, é muito importante a gente trazer mais vezes esse tema para cá. Então fica, mais uma vez, meu agradecimento. A pauta da juventude é uma pauta muito cara. E eu acho que quanto mais todo mundo se envolver, mas se envolver respeitando o lugar do jovem dentro disso, né? Entendendo que quem fala sobre a juventude é o jovem, e a gente, no máximo, tá ali para auxiliar, para dar o suporte, para encaminhar, para direcionar, para mensurar, né? Respeitando o papel da juventude, eu acho que é muito importante. E agradecer mais uma vez aqui o convite. Excelente. Eu vou estar lá no lançamento, dia 17 de setembro. Fica aqui o convite para vocês também. E a gente se encontra semana que vem no próximo episódio. Tchau, tchau.